Bem-vindos a este episódio do Fora do Escritório, desta vez diretamente da Marina da Frada. Estamos aqui para falar com um advogado, um colega, um amigo, porque migrar não pode ser apenas um projeto ou um sonho, é sim uma estrutura jurídica. Doutor Guilherme Sintra Lima. Doutora, bom dia. Fico muito grato e honrado com o convite. E é literalmente, não é? Migrar não é um projeto, não é um sonho, é um projeto jurídico. A gente literalmente passa a existir em um outro país em que não existia. Ninguém sabia da existência do Guilherme em Portugal até 3 anos atrás. Bem-vindo! Muito obrigado. Guilherme, eu trago aqui uma lista de perguntas porque eu confesso, o Guilherme está na sua área de conforto perfeitamente, mas eu ainda não. E então, eu trago aqui uma lista dos assuntos que eu acredito que são mais importantes e que muitos dos imigrantes que vão ver este episódio gostariam de ver esclarecidos. Lá está, por um profissional da área. Certo, obrigado. Ora, Portugal tornou-se um país muito desejado para muitos brasileiros, mas eu acredito que, como disse muito bem, é assumir um projeto jurídico, financeiro e também emocional. O que é que nos tem a dizer sobre isto? Não só por brasileiros, né? Portugal está no centro dos olhos do mundo como um país de qualidade de vida, como um país de bom clima, como um país bonito, né? E os brasileiros também, mas por uma questão de idioma, por uma questão de identificação cultural, temos muitas semelhanças. Mas a questão aqui é o seguinte, é tudo muito bonito na imaginação. A gente imagina o que quer. E aquilo pode realmente se tornar um sonho realizado. Só que depende de planejamento. Então a gente precisa ter um preparo realmente emocional, financeiro e jurídico. Não adianta eu querer ir para um outro país sem conhecer o mínimo da lei daquele país. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou poder residir ali? Né? Tudo isso é regido por leis, uma sociedade é regida por leis. E a partir disso, a gente precisa iniciar o que a gente chama de planejamento migratório. Isso funciona da seguinte forma. Que tipo de objetivo tenho eu quando planejo mudar para Portugal? Eu quero trabalhar, eu quero curtir a aposentadoria, eu quero estudar, o que é que eu quero? A partir daí a gente começa a desenhar o projeto e colocá-lo em prática em todas as suas fases. E quando a gente fala em planejamento emocional, as pessoas desconsideram um pouco isso. Acham que, mas é Europa, é tudo muito bonito, são castelos, é história, e é mesmo. E é mesmo, é deslumbrante. E desconsideram que uma boa parte da família fica para trás. Os amigos construídos durante uma vida ficam para trás. E olha que hoje em dia ainda está mais fácil. Nós temos aí internet, redes sociais, videochamadas, né? Então, tudo isso tem que ser muito ponderado no momento de tomar a decisão. Porque às vezes, e acontece muito, as pessoas se esquecem do planejamento emocional. Fazem todo o planejamento legal, fazem todo um planejamento financeiro. Olha, como é que eu vou sair de onde estou e me estabelecer no país para onde vou? Exato. E simplesmente se esquecem que existe uma adaptação emocional. Eu já tive clientes que os filhos não se adaptaram e tiveram que voltar. Eu já tive clientes que a esposa não se adaptou e quis voltar. Eu já tive clientes que inclusive se divorciavam no meio do caminho. Então, isso influencia muito, tanto na tomada de decisão, quanto no pôr em prática o planejamento migratório. Eu costumo dizer que o primeiro ano é sempre o mais difícil. Ok. Se passa o primeiro ano, consegue. Fica mais fácil, né? Porque nesse primeiro ano a gente já consegue se identificar com o local onde está morando, com as pessoas do trabalho, com as pessoas que nos envolvem, os vizinhos, fazer algumas amizades, e aí começa a se desenhar. Uma adaptação minimamente cultural, vá? Minimamente cultural, e aí começa a se desenhar a nova vida, porque é exatamente isso, migração. A gente deixa uma vida para trás e vem com todas as experiências daquela, mas para uma nova vida. É isso. Então, quando as pessoas idealizam vir para Portugal, o que é que elas normalmente não estão a considerar? Depende do contexto.
Digamos que nesta fase inicial, o que é que eles não estão a considerar? Então, no planejamento migratório, a pessoa ainda está na casa dela, no país dela, no trabalho dela e com um sonho em mente. Então a gente vê vídeos, vê fotos, imagina viagens, eu vou mudar para Portugal, então eu vou viver no Porto, que é uma cidade muito bonita, e é mesmo. E dali tem o aeroporto, então eu vou poder fazer viagens a Paris, eu vou poder fazer viagens à Espanha, à Alemanha, e pode. Mas quando a gente visualiza o objetivo, a gente precisa visualizar também o caminho até atingi-lo. Exato. E é este caminho que as pessoas não consideram muitas vezes. Então, faça uma reserva financeira para a mudança. E ela é necessária. Na própria reserva financeira, muitas vezes começa-se o equívoco. Porque a pessoa imagina o seguinte: eu vou ter que alugar uma casa ou comprar uma casa, claro que depende da condição financeira. Sim. E a gente visualiza o macro e não visualiza o micro. Quando a gente muda de país, tudo é despesa inicial. Certo. Tudo. Você está deixando uma casa montada, precisa montar outra. Mas eu vou comprar tudo. Ótimo, excelente. Se vai comprar tudo, precisa calcular isso. E aí a gente, em euros, que é uma das moedas mais caras do mundo, não é só a compra do mercado. É a compra do mercado, são os móveis, são as necessidades básicas iniciais, é uma panela, é um garfo. E as pessoas não pensam nisso. As pessoas visualizam a casa, visualizam o móvel. Quando se computa isso, a conta fica mais cara do que o planejado. Podemos dizer que esse será o erro mais comum dos imigrantes? Um dos mais comuns é a falta de computar, de olhar para os detalhes. Um dos mais comuns é a falta de olhar para os detalhes. Olha-se para um todo e se esquece que aquele todo tem uns entremeios. Esse é um dos mais comuns. E há aqui uma pergunta que eu não quero de todo que seja ofensiva, mas existiu muito isto, que é vir para Portugal e resolver depois. E isto pode trazer consequências, por exemplo, também ao nível do endividamento das famílias de imigrantes, ou um imigrante sozinho que vem para Portugal? Não é ofensa nenhuma, na verdade isso é uma realidade e a gente precisa estar preparado para lidar com ela. Não pode como traz. Isso está diretamente, intimamente ligado ao endividamento. Por quê? O que acontecia quando as pessoas não faziam esse planejamento migratório era que se fazia uma reserva mínima, mas mínima mesmo. Muitas vezes até de um salário mínimo só de Portugal, comprava-se uma passagem e eu vou lá eu vejo. O que é que acontece? Lá tem muito emprego, a gente consegue emprego rápido e a gente consegue viver mais fácil. Olha, calma lá. Primeiro que realmente tem muito emprego, realmente tem muita condição, tem muitas possibilidades de trabalho, muitas possibilidades de rendimento. Mas a questão não é só por aí. O regularizar depois traz consequências jurídicas. Certo. Quais são as consequências jurídicas? Eu não tenho documento, eu não tenho NIF, quer dizer, eu não existo para o país, eu não tenho título de residência, autorização de residência, eu não posso estar residindo nesse país. E muitas das empresas e dos melhores trabalhos não vão te contratar justamente por isso. Por essa situação. E então, como é que fica? Aí a pessoa vai recorrer ao empréstimo com alguém da família, porque aquele mês que ela planejou já passou, aquele dinheiro já acabou. Aquela reserva já acabou. Às vezes recorre-se ao empréstimo com a família, às vezes recorre-se ao empréstimo bancário no país de origem, que é onde já se tem um nome, um crédito circulando. Às vezes... Mas há quem se endivide no Brasil também para vir para Portugal? Muitas pessoas. E algumas pessoas fazem isso como um risco calculado. Okay. Quando a gente faz uma mudança, existem riscos. Se a pessoa faz um empréstimo, por exemplo, para complementar uma renda, uma necessidade de comprovação para um visto, mas esse risco é calculado. Eu já tenho um emprego em vista, ou por exemplo, no meu caso, que sou advogado, posso exercer em Portugal, tenho como já trabalhar na minha área independente. Um risco calculado, tudo bem. E aí as pessoas fazem isso. Agora, o difícil é quando fazem e depois não tem o cálculo disso. O que a gente está falando aqui é de cultura, doutora.
Eu posso falar da cultura brasileira, não conheço a cultura de muitos países, mas a cultura brasileira, ela estimula o consumo. Então não é muito difícil, extremamente impossível, conseguir crédito, conseguir empréstimo. Eu vi uma notícia que estão com um nível de endividamento de 80%, não é? A população. No Brasil? Exatamente. Não é difícil. Não é difícil, porque o Brasil realmente estimula o endividamento. Olha, o cartão de crédito, é o empréstimo bancário, depois logo você vê, consegui pagar, ótimo, não consegui, o meu nome vai ficar sujo, mas é só por 5 anos, depois eu consigo numa outra instituição. Isso é uma cultura, né? Justamente para gerar economia, para estimular o consumo, para estimular o próprio pagamento de juros às instituições. É a cultura do Brasil, mas não é a cultura de Portugal. Então, quando a pessoa faz um endividamento no lugar que ela conhece, como um risco calculado, como eu disse, até aí tudo bem. O difícil é quando essa pessoa não faz a conversão. Então imagina, a gente está falando de dividir por 6. Cada euro equivale a 6,50 de real. Começa por aí. Aquele valor que eu pego no Brasil chega aqui desse tamanho. Depois, a pessoa começa a trabalhar aqui. E aí, às vezes, consegue um contrato de trabalho, que é extremamente valorizado em Portugal. A pessoa com um contrato de trabalho, ela tem muitas portas abertas, muito mais do que um profissional independente. Sem dúvida. Sem dúvida. Consegue um contrato de trabalho. E aí ela vai recorrer ao crédito em Portugal. Consegue? Olha, se tem um contrato de trabalho, se reside legalmente, consegue. Mas aí tem o detalhe. O teu vencimento, o teu salário, mal paga a sua despesa mensal. Como é que vai pagar o crédito? É isso, porque uma das minhas questões que estive aqui a planear é precisamente esse. Portanto, o imigrante que chega a Portugal, vamos falar da comunidade brasileira, chega a Portugal e muitas vezes, se não houver esta estruturação, como estamos a falar, acaba até por aceitar os empregos que dão menos capacidade financeira. Não só empregos. Não só empregos. Quando a gente trabalha com imigração, e aí a gente não está falando só da nacionalidade brasileira. Naturalmente. É que a gente fala muito do Brasil porque tem muito imigrante brasileiro em Portugal. É a maior comunidade. Sim. Mas existem todos os tipos de contextos. Então existem aquelas pessoas que realmente têm muito dinheiro, têm muita condição, têm empresa, têm rendimento passivo e vêm com uma situação de vida, de planejamento excelente. E nós temos aquelas pessoas que, acredito eu que posso dizer que são a grande maioria, que vêm em busca de melhores condições de vida. E essas pessoas que vêm em busca das melhores condições de vida enfrentam um início delicado. Eu já tive uma situação de uma cliente que me procurou dizendo, olha, doutor, eu vim, essa é brasileira, eu vim, trabalho como empregada doméstica, tenho 2 filhos pequenos, vivo em uma garagem e recebo 300 euros por mês. É praticamente uma situação de escravidão. Plena. Mas a pessoa se submeteu. Por quê? Porque não tem documento, porque não fez planejamento e não tem outra saída. Imagina, a pessoa veio, tem 2 filhos. Claro. Com 300 euros por mês ela não consegue sequer voltar. Claro. Viver? Dificilmente. Nessa situação existiam alguns pormenores do patrão que ajudavam ali. É realmente uma situação muito delicada. Mas ela não conseguia, ela não tinha o que fazer. Eu vou me mudar para uma casa melhor? Não tem como. A renda não dá para pagar. Claro. Eu vou voltar para o meu país. Não tem como, não consigo. Só a passagem para o Brasil, por exemplo, gira em torno de 700, 800 euros por pessoa. Ela estava com 3. Ela e mais 2 filhos. Mas na sua opinião e pela sua experiência, será que isto também está relacionado com o facto do imigrante não ter noção do custo de vida em Portugal? Está. Está relacionado a não ter noção do custo de vida em Portugal e está relacionado a não ter noção da consequência jurídica de não ter o documento de residência legal em Portugal. Então, o que acontece muito é assim, existem muitas pessoas que fazem vídeos e postam nas redes sociais. E o imigrante lá no seu país de origem, sonhando com viver em Portugal, viver na Europa,
ele vai buscar o sonho europeu. Claro. E há pessoas que postam isso. Então fazem vídeos com um castelo atrás, ou num belo café, ou num bom restaurante. Existe, mas aquilo não é a realidade de 100% das famílias, 100% do tempo. Mas a pessoa vem iludida com isso. Iludida com a facilidade. E aí começa o problema. Existe também uma outra questão que é a consequência jurídica de não ter documento. Como eu já falei, muitas vezes não se consegue trabalho porque não tem documento. Isso dificulta muito a capacidade financeira do imigrante, não é? Dificulta. E Portugal, como teve muitos imigrantes que se aproveitaram dessa situação de poder se regularizar depois, que mudou recentemente com a mudança de lei, quer dizer, existia a possibilidade? Existia. Hoje em dia, eu posso dizer que não existe mais nenhum meio de se regularizar depois? Olha, existe, mas isso é a exceção. Exato. A regra é vir legalmente com o visto. Isso criou uma cultura em Portugal de as empresas exigirem cada vez mais do imigrante. Porque imagina, a empresa está contratando um cidadão estrangeiro. Exato. Ela está assumindo a responsabilidade de, fazer o recolhimento de um imposto que seja necessário, fazer uma contribuição com a Segurança Social em nome desse cidadão estrangeiro. Ela pede ao cidadão, olha, eu preciso do seu número de inscrição na Segurança Social, porque eu tenho a obrigação de fazer a sua contribuição social. Certo. A pessoa não tem documento, não tem isso. Isso gera consequência para a empresa. A empresa não pode contratar um estrangeiro ilegalmente, senão ela fica sujeita ao pagamento de coima. Coima, multa, não é? Exatamente. Responsabilizações financeiras. E é um efeito dominó. O imigrante vem de forma ilegal, me regularizo lá. A empresa não pode contratá-lo legalmente. Certo. E aí vamos ser realistas? A empresa que faz? Há empresas que fazem isso? Claro que há. Mas elas sujeitam esse imigrante a todo tipo de situação possível. Então há imigrantes que não recebem salário, ou que recebem com atraso, ou que depois vão ver não tem contribuição com a Segurança Social. E essa pessoa tem direito de cobrar o quê? Vai cobrar que jeito? Será que podemos dizer que estas pessoas que se sujeitam a estas condições acabam até por estar mais fragilizadas do que quando estavam no país de origem? Mas muito mais. Mas muito mais fragilizadas. Eu tenho visto que a pessoa já vem vulnerável, vamos colocar assim, né? Simpaticamente. Ela já vem vulnerável pela questão emocional. Deixei para trás a minha família, deixei para trás os meus amigos, deixei para trás o meu trabalho e a minha família. Enfim, a minha casa. Claro. Cheguei a Portugal. Sozinho. No máximo com o marido, ou com a esposa e com os filhos. O meu núcleo muito restrito. Claro. E depois não tenho salário, não tenho rendimento. Essa pessoa não vai ter como pagar renda. Renda, aluguel, claro. Moradia. Essa pessoa não vai ter como comer. Essa pessoa não vai ter como vestir. De repente o filho adoece, não tem como marcar com medicamentos. A vulnerabilidade só aumenta. Só aumenta. Há casos de pessoas que realmente entram em situações de depressão. Claro. De terem que fazer acompanhamento médico. E aí, tem o acompanhamento médico em Portugal? Existe. Mas não é igual ao meu país de origem. Naturalmente. Existem regras, eu tenho um médico de família. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes não. Pois. Tem que pagar o seguro de saúde? Muito bem, até não é tão caro. Mas aí acresce o custo da consulta, o custo do medicamento. Enfim, são só despesas. A pessoa se vê sem condição de fazer aquilo, de arcar com aquilo. Não tenho dinheiro para pagar. Então eu vou esperar. Tá bom, vamos esperar pelo atendimento público? Ok. Quanto tempo? É o que eu costumo dizer. Não é só para o imigrante? Então imagina, isso vai virando uma bola de neve. Um problema que começa pequeno. Vai se somando uma coisa, vai se somando outra. É uma renda que não se paga. É uma comida que de repente acabou. Preciso comprar mais, não tenho dinheiro. Ah, mas eu tô triste porque não tenho trabalho. Eu tô preocupado porque não recebi. Vai virando uma bola de neve. O filho pede, precisa de alguma coisa, precisa de uma roupa, porque chegou o frio, porque começou a chover,
por quê? E afinal, essa pessoa está completamente vulnerável, não tem para onde recorrer, não tem o que fazer. E o crédito aparece na vida deste imigrante? Vamos partir de situações ditas normais, que embora estejam vulneráveis, não é? Mas vamos partir desta ideia de que, apesar de ter poucas condições, este imigrante tem uma fatalidade e socorre-se do financiamento também em Portugal. Vamos supor que ele até pode fazer. Sim, daí nós vamos partir de duas situações. Certo. Existe o crédito e o crédito pode ser adquirido pelo imigrante. Bom, nós temos duas situações, por quê? Porque há imigrantes que recorrem ao crédito para sanarem a falta em algum lugar. Então, por exemplo, perdi o emprego esse mês, tenho em vista de conseguir um emprego para daqui 1 ou 2 meses, então vou recorrer ao crédito nessa situação para cobrir esse buraco. Certo. E nós temos a situação daquele imigrante que recorre ao crédito para adquirir patrimônio. Vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou mobiliar uma casa, enfim. Então são essas duas situações. Quando a gente fala de recorrer ao crédito para tapar o buraco, isso gera um risco de endividamento muito maior do que na outra situação. Claro. Porque de fato a pessoa não tem de onde tirar e vai fazer uma outra dívida. Mas a pessoa precisa viver. Realmente precisa. E realmente a gente planeja com otimismo, pensando no melhor. Sim, que vai correr bem. E se o melhor não acontece? Eu vou recorrer ao crédito. Eu tenho o meu acerto do trabalho anterior. Eu tenho, de repente, o apoio da Segurança Social ao desemprego. Muito bem, então consigo recorrer ao crédito. Consigo pagar uma parcela de 100, 200 euros por mês. Vou fazer isso. Tá. Começa que crédito tem juros. Então a pessoa recebe 1.000, 2.000 euros, vai pagar 2,5, 3, 4, depende da instituição, depende do tipo de crédito, mas vai pagar mais. Isso é fato. Exatamente. Enquanto tem de onde ir tirando um pouquinho, é o seguro-desemprego da Segurança Social, conseguir um outro trabalho, ótimo, excelente, você vai trabalhando dessa forma. Se não consegue aquilo, acresce a vulnerabilidade. Porque aí, lembra de todas as despesas que a gente tem por mês. Soma mais essa. Exatamente. E aí a pessoa começa a ser cobrada, os outros créditos ficam bloqueados, ela não tem como se recorrer a outros créditos para cobrir aquele. E às vezes quando tem, soma-se os 2 créditos, então novamente, é o sistema de bola de neve. Eu tenho um, vou pegar mais um, vou pegar um terceiro, e daqui a pouco não consigo pagar nenhum, que dirá 3. Partindo, precisamente, e tocou aqui num ponto, na minha perspectiva, até porque é uma área que eu gosto bastante, de bola de neve. O efeito bola de neve dos créditos. Tenho acompanhado situações de endividamento de imigrante, e isso eu sei. Okay. E como é que um imigrante, em Portugal, não só tem deveres, mas também tem o direito a reestruturar-se? É possível? Vamos supor que o imigrante, precisamente como pegou agora neste exemplo, tenho este crédito, tenho outro, ele chega junto de si, e como é que ele se pode recuperar? Bom, aí a gente vai falar o seguinte, Portugal é uma democracia, né? E a partir daí, Portugal trata os imigrantes com a mesma dignidade que trata os seus nacionais. Claro. Certo? É claro que existem diferenças àquele imigrante que está legal e que não está legal. Os dois teriam direito, teoricamente, à reestruturação financeira. Tanto que está legal quanto que não está legal. Justamente por uma questão de dignidade humana, Portugal faz isso. Agora, existem benefícios para o residente que está legal, isso garantido constitucionalmente, que são equiparações de tratamento aos cidadãos nacionais. E isso é só para quem está legal mesmo, é só para quem tem documento. Né? Então vamos começar por aqui. Por isso, volto a frisar a importância de vir com tudo planejado e com todos os documentos. Mas existem meios de reestruturação financeira. Isso beneficia tanto nacionais quanto imigrantes.
eu realmente acompanho e tenho acompanhado processos a gente chama processo especial de acordo de pagamento, né? Que é o PEAP. Esse processo é justamente para aquela pessoa que assumiu compromissos demais, tem créditos demais, mas ele tem um detalhe muito importante. A pessoa precisa ter e comprovar condições de subsistência e de arcar com aquela responsabilidade assumida. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Imagina, os bancos estão me cobrando de acordo com o juro do contrato dele. O banco não está preocupado. Eu tenho, de repente, uma parcela assumida de 100 euros, 200 euros com cada banco. Mas tenho 3. E isso soma 600 euros, mas eu ganho só 1.000, 1.200. Então, peraí, eu até consigo pagar o crédito que assumi, mas de repente com uma parcela menor, né? Tenho trabalho, tenho patrimônio, comprovo que consigo pagar, desde que se junte tudo em um bolo só e se parcele tudo de uma maneira só, fazendo-se uma parcela única. Ok, posso fazer uma reestruturação financeira. Isso é ótimo. É um primeiro passo. Né? Mas volto a frisar mais uma vez. É preciso comprovar que tenho condições de arcar com aquela responsabilidade, porque eu vou assumir essa responsabilidade perante os meus credores com o apoio do tribunal. Claro. Certo? Então, isso precisa ser assumido. Também é importante frisar que esse processo tem consequências. Suspende-se... Positivas e negativas. Positivas e negativas. As positivas, bloqueia-se na maioria dos casos o acréscimo de juros, une-se todas as obrigações em uma única parcela, e suspende-se os processos de execução, que podem, de repente, acarretar a penhora do ordenado, ou penhora do patrimônio, e às vezes até leilão em algumas situações. Suspende-se tudo isso. Afinal de contas, a gente assumiu uma nova obrigação e disse, olha, eu vou pagar dessa forma. Ótimo. Consequências negativas. Não consigo créditos novos. Não posso contar com isso. Né? Então, tem que se adequar, não é? Tem que se adequar, tem que fazer bem planejado, porque a partir do momento em que esse processo é homologado, aquele plano de pagamento precisa ser cumprido e isso tem que estar previsto dentro da minha condição financeira, do meu rendimento, do meu trabalho. E o imigrante demora a pedir ajuda? Por alguma razão? Por vergonha? O que é que, na sua opinião... O imigrante demora a pedir ajuda? Demora muitas vezes por não conhecer essa possibilidade. Porque é aquilo que a gente costuma falar, não é por desconhecer a lei de um país que aquelas consequências que a lei determina não me atingem, mas também os benefícios atingem. Exato. Então, muitas vezes... Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. É para os dois lados. São ônus e bônus, né? Então, às vezes, a pessoa não conhece esse direito, ela não sabe que tem esse direito. E não vai ser o banco que vai dizer. Né? Isso nem aos portugueses. Nem aos portugueses. Começa por aí. Uma outra situação é que, para ter acesso a esse direito, ao exercício desse direito, a pessoa precisa de uma representação judicial, ou seja, de um advogado. E muitas pessoas não têm condição de arcar com o serviço do advogado, com o trabalho do advogado. E aí nós falamos que existe a possibilidade do advogado gratuito pela Segurança Social? Existe. As pessoas que contribuem com a Segurança Social e estão legais no país, podem ter acesso a isso? Podem. Mas muitas vezes, e não é desmerecendo o trabalho dos colegas de jeito nenhum, mas muitas vezes há colegas que se inscrevem para atuar nesse setor que não têm conhecimento do setor. E isso afeta diretamente o próprio processo do acordo de pagamento, os direitos daquele imigrante, seja ele imigrante nacional, isso serve para os dois, afeta diretamente os direitos, as obrigações assumidas. Eu acho que eu posso emitir a minha opinião, embora eu estou aqui apenas e só para colaborar com as minhas perguntas e com aquilo que eu acho que as pessoas precisam de saber.
Contudo, acredito eu, e falo com alguma propriedade sobre isto, é preciso que as pessoas que estão com este tipo de situações, bem devidamente, procurem de facto pessoas que tenham experiência. Porque a experiência vai ditar, e podem fazer o que quiserem a seguir, a experiência vai ditar sem dúvida o sucesso. E eu acompanhei de perto os processos que o Guilherme interviu e merece também uma salva de palmas por isso. Mas eu fui muito bem orientado. Acredito que sim, mas... Pela doutora. Não, mas eu acredito que os seus conterrâneos, sobretudo, se sintam também muito à vontade consigo, e é um profissional que eu quero honrá-lo já nesse sentido. Obrigado. Porque tem uma experiência já consolidada no que diz respeito às estruturações dos seus conterrâneos, lá está. Sim, obrigado. Realmente tenho uma experiência nesse sentido, orientado pela doutora, claro, vamos deixar isso claro. Fez tudo sozinho? Fiz, mais ou menos. Mas a gente vai aprendendo, né? Claro, cada situação claro. é uma situação, cada caso é um caso. Uhum. E sim, a doutora falou um ponto muito relevante para muitos imigrantes. Uhum. É mais... Se sentem mais à vontade, vamos colocar dessa forma, se sentem mais à vontade a lidar com um conterrâneo. Eu acho que Justamente pela situação emocional, de vulnerabilidade. Então, pela às partilha vezes, de experiência também. pela partilha de experiência, às vezes lidar com um profissional que seja português, a pessoa se sinta um pouco envergonhada, ou às vezes não perceba muito bem, não entenda muito bem o que é que está sendo dito. Enfim, há casos e casos. Claro, naturalmente. Também não podemos excluir a situação em que há imigrantes que preferem os profissionais portugueses. Existem aqueles que dizem, olha, eu vou contratar um advogado brasileiro em Portugal, ele não vai me servir de nada, eu vou contratar um advogado português. As duas situações. Mas é mais comum que busquem conterrâneos justamente pela identificação cultural. Tem essa parte, mas eu acredito que seja muito necessário também procurar profissionais que tenham experiência. Esse é o mais importante, seja ele da nacionalidade que for. Claro. Então é muito importante que seja um profissional habilitado, que tenha conhecimento e domínio da área. E isso na segurança social, especificamente nisto que estávamos aqui a debater, eu acredito, e os meus colegas, os nossos colegas que nos perdoem, mas eu acredito que ainda é uma área muito específica. Acho melhor a gente não entrar nessa seara, mas sim, é verdade. Porque é uma área extremamente especializada. Vamos falar a verdade, é como a migração. É uma área extremamente especializada, não é comum. Não é comum eu como fazer um contrato de arrendamento, ou um divórcio, ou alguma coisa que seja mais corriqueiro. Então, lidar com migração é lidar com lei de 2 países, às vezes até mais. Lidar com recuperação financeira ou até com a insolvência, no pior dos casos. Eu, para me preparar para estarmos aqui hoje, eu confesso, no que diz respeito à imigração, eu andei assim muito perdida e de facto o vosso trabalho é louvável, porque é muita coisa, muita coisa. Tem detalhes, né? E parece simples. Parece simples. Há um esclarecimento. Eu faço sozinho. Eu faço sozinho. Existe a possibilidade do imigrante fazer sozinho? Existe. Mas não é a mesma no coisa. mínimo, consulte um profissional. Até Uma para não orientação. estar ali a ir e vir o tempo todo e gastar dinheiro com coisas às vezes desnecessárias, ou fora de hora, ou com documento que vai vencer, vai perder o prazo de validade e não vai ser útil. Mas pronto, voltando à situação da recuperação financeira ou da insolvência, é uma área extremamente específica. É preciso conhecer do processo, é preciso conhecer das possibilidades de negociação de juros, aplicação de juros, algum tipo de perdão de dívida, ou um parcelamento maior. É preciso conhecer. Até porque a partir do momento em que a gente entra com esse tipo de processo, a gente vai negociar diretamente com o credor. Exatamente. E o credor não quer perder. Precisamos deixar isso muito claro. O banco não quer perder dinheiro. Naturalmente é um negócio E deles. nós estamos literalmente dizendo ao banco, peraí, você vai perder dinheiro. É isso. Né? Então é extremamente delicado e por isso a busca do profissional
tem que ser um dos pontos principais. Tocou num assunto importante, que é, nós falámos do plano especial para acordo de pagamento e agora tocou nesta questão do processo de insolvência. O imigrante pode beneficiar desse processo de reestruturação também? Pode. Pode. Mas a reestruturação financeira tem consequências mais leves. Consequências negativas, estamos falando aqui. Claro. A insolvência tem consequências mais drásticas. Como bloqueio de muitas coisas durante muito tempo, até depois da declaração de insolvência, dos créditos principalmente. Mas o imigrante pode beneficiar? Pode. Como eu disse, Portugal é uma democracia. Exatamente. E trata os imigrantes e os nacionais quase que como iguais. E na maioria dos casos como iguais mesmo. Vamos ser realistas. É claro que tem diferença, é claro que eu não posso chegar aqui como cidadão que não sou português, não sou sequer europeu, sou de um outro continente e achar que vou ser tratado igualzinho ao filho de casa. Não vou. Mas não vai me faltar comida, roupa e medicamento. Então, claro. Assim, é claro que é uma analogia, mas trata-se com dignidade e com respeito. Claro. Os direitos abrangem o imigrante. E quanto mais legal esse imigrante estiver, mais direitos tem. Isto vem precisamente de encontro a uma pergunta que eu tenho aqui e que passo a ler, porque estávamos precisamente a falar. Migrar é um direito. Mas deveria ser um projeto estruturado e, neste campo da estruturação, porque eu acho que é o fio condutor desta nossa conversa, neste plano estruturado, o que é mais importante? O visto, o contrato ou a reserva financeira? Aí é que está. Todos eles andam de mãos dadas. Ok. São fases do processo migratório. E como eu disse, a gente sempre vai olhar para o macro e esquece dos detalhes. Visto é uma autorização de entrada. Então as pessoas não adiantam, eu vou para Portugal e peço um visto. Não. Visto se pede no país de origem, começa por aí. Mas visto é o grande. Existem os pequenos, existem comprovações financeiras, existem documentos necessários para poder pedir esse visto, existe comprovação financeira, reserva de dinheiro necessária para cada tipo de visto. Vamos olhar os detalhes para atingir o objetivo. Então, esse é um. Depois, existem outros documentos quando você chega em Portugal. Como eu disse, o visto é a autorização de entrada. Cheguei, apresentei o visto, a autoridade de fronteira portuguesa vai me permitir que entre em território nacional. Parabéns, visto tem validade. Ele vale, depende do visto, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Cada um tem a sua validade expressa. E como é que eu faço para viver aqui? Aí tem outros documentos. Lembra quando eu falei lá no começo que a gente passa a existir para o outro país? Exato. Isso tem ligação direta com o que as finanças, Todo mundo conhece como finanças. Sim. A gente faz a inscrição nas finanças. No Brasil existe o CPF, é o cadastro de pessoa física. Aqui existe o número de contribuinte. A partir desse momento que eu chego em Portugal, em alguns casos até antes, eu preciso fazer a minha inscrição na autoridade tributária de Portugal. Eu preciso passar a existir para Portugal. Para assumir relações jurídico-sociais, um contrato de arrendamento, um contrato de trabalho, um contrato de fornecimento elétrico. Para tudo isso eu preciso de um NIF. Então esse é um documento que é necessário. Não é só o visto. Eu preciso me inscrever na Segurança Social, preciso fazer contribuições, eu preciso ter direito a algum benefício, claro. A partir do momento que trabalho e contribuo, tem direito a benefícios. Claro que sim. Isso é um outro documento. Eu preciso me inscrever para o sistema de saúde, o número de utente. Então, é um outro documento. Então, não é só o visto, não é só o título de residência. São vários detalhes que vêm ligados ao planejamento migratório. Toda uma estrutura no fundo, Toda uma estrutura no fundo. E aí a gente já falou da estrutura financeira, do preparo emocional. E na minha opinião, isso é muito pessoal, tá, doutora? A primeira coisa que a gente tem que ter é conhecimento. Buscar conhecimento. Como é que é? Aonde eu vou morar? O que é o meu objetivo? É uma cidade mais agitada? É uma cidade com mais possibilidades?
é mais calmo, é próximo ao mar, é próximo à serra, tem neve, não tem neve. Buscar conhecimento. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, conhecimento jurídico. Como é que eu faço? Eu vou sair daqui, eu tenho que deixar a minha vida no meu país de origem minimamente preparada e eu tenho que dizer ao meu país, olha, a partir do dia tal não moro mais aqui. As minhas responsabilidades fiscais, financeiras, com a previdência social, claro, têm que ser interrompidas ou têm que ser substituídas. Os meus créditos bancários, os meus financiamentos de imóvel têm que passar pela transição no meu país de origem. Isso eu digo ao meu país de origem. Eu digo ao meu país novo, olha Portugal, eu vou viver aqui. Então a partir de hoje eu vou morar em tal lugar. Exatamente. Eu tenho aqui um contrato de arrendamento, eu tenho essa declaração de impostos, eu tenho esse trabalho, eu posso usufruir desse benefício, ou eu tenho que pagar aquele imposto. São planejamentos dentro de um seio jurídico. E o mais importante de todos, na minha opinião, é o financeiro. Desse não tem para onde fugir. Vou pedir visto? Muito bem. Tem que comprovar reserva financeira, tem que pagar taxas, tem que comprar passagem. Vou chegar no país, tenho que alugar uma casa ou comprar uma casa, eu tenho que mobiliar essa casa, claro. Eu tenho que manter a minha subsistência, fazer uma compra de mercado, eu tenho... Planejamento financeiro. Sem dinheiro não se faz nada. Não se faz nada no meu país de origem, que dirá numa imigração. No novo. Agora que nos estamos a aproximar do fim, e eu já aprendi muito consigo hoje. Obrigado. Eu gostava que nos deixasse... eu acho que não há um único conselho que nós possamos deixar, ou que o Dr. Guilherme possa deixar a quem tenha a oportunidade de ver este episódio. Porém, se pudesse deixar um único conselho a quem está no Brasil, qual é que seria? Olha, parece muito clichê o que eu vou falar, mas é real. Eu falei agora que o básico do planejamento migratório é buscar conhecimento. Mas busque conhecimento de quem sabe. Então, quero fazer sozinho, quero aplicar meu visto sozinho, tem direito a isso? Tenho. Pelo menos, por favor, consulte um profissional habilitado e que tenha conhecimento da lei dos dois países. No mínimo a consulta, esse profissional vai poder falar, indicar qual é o melhor visto para a sua situação e para o seu objetivo. Esse profissional vai poder indicar quais são os melhores momentos para fazer cada coisa. Olha, eu tenho que tirar um documento no Brasil, eu tenho que fazer a declaração de saída fiscal, eu tenho que deixar um documento, eu tenho que levar um outro documento para Portugal que me vai ser útil lá. Claro. No mínimo, consulte um profissional habilitado para saber o que está fazendo. Para não fazer às cegas, exatamente. Bom, chegamos então ao fim, doutor. Muito obrigada pela sua presença, pelo contributo que deixou aqui para o Fora do Escritório e muito obrigada a si, que está desse lado, que nos acompanhou nesta conversa e eu tenho a certeza que vão gostar muito de conhecer o Dr. Guilherme seguindo as redes sociais. Quanto a nós, estaremos aqui no próximo episódio. Siga o canal, subscrevam e muito obrigada por estar desse lado. Migrar é a manifestação mais natural do ser humano. É histórico, mas não é só atravessar uma fronteira, não é só mudar de espaço geográfico. É preciso ter planejamento financeiro, é preciso ter planejamento emocional e jurídico. Eu preciso conhecer a lei, o lugar e as possibilidades de para onde eu vou. E também preciso saber como deixar a vida que tenho para trás.